Muito bem, acho que podemos iniciar nosso encontro desta tarde. E o IMB gostaria de agradecer, primeiramente, aos eminentes convidados que aceitaram o nosso convite para falarem sobre a execução do crédito com garantia fiduciária e a relação de consumo. Quando estávamos encaminhando os convites para esse evento, as respostas unânimes eram: só tem fera. E nós temos certeza que acertamos plenamente, porque é um tema que eles dominam bem, têm vivência longa nos temas envolvidos, tanto da execução quanto a relação de consumo, né? E também por serem operosos profissionais do direito. Então, a execução do crédito com garantia fiduciária e a relação de consumo é um tema que envolve principalmente as varas cíveis, câmaras cíveis e as matérias envolvidas e também, em menor parte, eu acredito, nas varas federais. Então, nós temos aqui hoje, como nossos queridos convidados, 3 especialistas no tema, né, que é o Dr. Melim Chalub, que é especialista em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Direito Civil, da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, cofundador e conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, autor de obras Alienação Fiduciária, Negócio Fiduciário, Incorporação Imobiliária, Propriedade Imobiliária, Função Social e outros aspectos. Então, nós até fizemos uma apanhamos os títulos, né, os livros, eles estão à disposição de quem tiver interesse em se aprofundar e utilizar efetivamente como material de consulta, né, incorporação imobiliária, alienação fiduciária e incorporação imobiliária e patrimônio de afetação. Essas são 3 obras do professor Melim Chalub. Também convidamos o desembargador Werson Rego, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, diretor acadêmico do Instituto Nêmesis, de Estudos Avançados em Direito, e é doutorando em Direito. Ele, já estamos procurando por ele, né, tentando trazê-lo aqui em uma das lives que promovemos, e ele tem sido muito solicitado. E hoje temos a alegria de tê-lo conosco, que ele estava confessando que ele estava virado. Então, está desde ontem trabalhando, né, sem dormir, cuidando dos seus compromissos junto à universidade e também, principalmente, em razão das suas múltiplas tarefas no tribunal, no órgão especial, na sua Câmara, não é? E escrevendo seus artigos, cuidando do seu trabalho, como todos nós fazemos, e ele de uma forma, digamos assim, mais efetiva neste dia, e mesmo assim se dispôs a estar conosco. Ele é autor, aliás, ele é organizador do livro Segurança Jurídica e Protagonismo Judicial, um livro feito em homenagem ao ministro Celso de Mello. Também está à disposição de tantos quantos quiserem adquiri-lo, porque é uma coletânea com muitos artigos importantes, relevantes e é altamente recomendável. E o terceiro participante, que hoje estamos tendo a honra de ter esse contato mais próximo, é o Dr. Rodolfo Hartmann, que é juiz federal, mestre em Direito, professor da EMERGE, FGV, UNESA, nesta em pós-graduação e na graduação, autor do curso completo do novo CPC e coautor de Petições e Práticas Cíveis. Também é uma obra que nós usamos muito no gabinete, professor. Já vou até confessar que eu tenho usado o seu livro e hoje mesmo estava revisando um voto de um acordo que nós estamos em sessão ainda e eu tenho até um certo horário para votar os últimos, né? E estava lá uma citação de uma obra sua. Então, a todos vocês que se dispuseram a estar conosco, os nossos agradecimentos, o agradecimento do IMB. Também queremos agradecer a todos quantos se dispuseram a estar conosco, né, estando aqui na nossa sala,
e espero e tenho certeza que será de grande valia, né, muito proveitoso para todos nós esse evento. Vou então passar a palavra ao doutor Melim Chalub para iniciar a sua exposição. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, desembargador Fábio Dutra. É uma honra muito grande participar desse debate com tão eminentes magistrados e juristas, patrocinado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil. E cumprimento o desembargador Erson Rego, o professor Erson Rego, e o desembargador e professor Rodolfo Hartmann. É uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande para mim, porque não só por estar participando de um evento coordenado por Vossa Excelência, desembargador Fábio, mas também por ter diante de mim o desembargador Erson Rego, que é um combativo, um magistrado combativo, estudioso, e que, com quem nós particularmente tenho tido ao longo da carreira, sei lá, talvez uns 20 ou mais anos, embates assim muito duros e muito produtivos, acredito que para ambos. E eu agora estou conhecendo o doutor Rodolfo Hartmann e já me interessei pela obra dele, Curso Completo de Direito Processual, que é uma matéria, doutor Rodolfo, que eu realmente gostaria muito de estudar, porque bom, o novo Código de Processo, matérias novas, e eu não sou processualista, tenho uma grande dificuldade de processo, e o desembargador Erson sabe disso, porque de vez em quando eu ligo para ele para fazer alguma consulta sobre matéria processual. Bom, o que me traz aqui, mais particularmente, é um caso específico. Nós não vamos discutir um caso específico que chegou ao STJ agora, no mês de abril, um recurso especial admitido pelo Tribunal de São Paulo com recomendação de afetação ao STJ. E o ministro Sanseverino, que é o coordenador desse setor de recursos repetitivos, proferiu uma decisão reconhecendo a importância do caso e reconhecendo a pertinência da controvérsia, ou do caso representativo, do caso como representativo da controvérsia, e foi, então, designada a relatora a ministra Nancy Andrighi. O recurso, para vocês anotarem e terem o acompanhamento dele, que é muito relevante, de fato, é 1.871.911 de São Paulo. Qual é o objeto desse recurso especial? É uma ação de resolução de contrato de crédito com garantia fiduciária imobiliária, que é regulamentada pela Lei 9.514 de 1997. O recurso, a ação foi julgada improcedente, porque com fundamento em inadequação da via eleita, tendo em vista que fundamento da sentença, que foi confirmada pelo Tribunal de São Paulo, com fundamento em que a via eleita para a extinção forçada do contrato de crédito com garantia fiduciária imobiliária é o rito estabelecido pelos artigos 26 e 27 da Lei 9.514. E a respeito dessa matéria, e essa questão é objeto de apreciação, vem sendo objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, já desde muitos anos. A alienação fiduciária de bem imóvel, apesar de ter sido regulamentada em 97, veio a ser implementada na prática a partir do início dos anos 2000. E, portanto, os primeiros casos que vieram a chegar aos tribunais foi lá por volta dos anos 2005, e no ano de 2008 sobreveio um recurso especial de relatoria do ministro Quaglia Barbosa, saudoso ministro Quaglia Barbosa, que, numa decisão monocrática,
acolheu o pedido do devedor fiduciante depois de ter sido o imóvel levado a leilão e não ter havido sobra para restituição ao devedor fiduciante, como prevê a lei. E o ministro Coelho Barbosa acolheu o recurso do devedor fiduciante que pedia a restituição de parte das quantias pagas, a exemplo do que ocorre, a exemplo do critério típico de acertamento de haveres em ações de resolução de promessa de compra e venda. O ministro, então, numa decisão monocrática, admitiu o recurso especial e determinou ao credor fiduciário que restituísse uma certa quantia, se não me engano, 25% das quantias pagas. O credor fiduciário interpôs agravo regimental e, no agravo regimental, o ministro Coelho Barbosa fez um estudo que vale a pena examinar. É o recurso, é o agravo regimental, o número do recurso é 932750 de São Paulo. 932750 de São Paulo. Esse recurso especial, ele é importante porque nele, e foi o recurso inaugural sobre a matéria de que eu estou falando aqui, nele o ministro Coelho Barbosa fez uma apreciação e um cotejo muito importante e relativamente profundo entre os distintos modos de extinção do contrato de promessa por efeito de inadimplemento, claro, do contrato de promessa de compra e venda e do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel. E, nesse agravo regimental, ele acabou admitindo o recurso do credor fiduciário e decidindo pela prevalência. Sim, antes que eu me esqueça, o devedor fiduciante havia invocado como fundamento o artigo 53 do Código do Consumidor. Mas, então, o STJ, no voto do ministro Coelho Barbosa, que mais tarde veio a ser conferido em embargos infringentes em voto do ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que a Lei 9.514 é lei especial em relação ao Código do Consumidor e, além de ser lei especial, é lei posterior ao Código de Defesa do Consumidor. E, portanto, com base no critério da especialidade e da cronologia, ele deve prevalecer sobre o Código do Consumidor, mais precisamente sobre o artigo 53 do Código do Consumidor. Essa questão da prevalência do Código do Consumidor, da lei especial sobre o Código do Consumidor, claro, é matéria que já foi até recentemente apreciada em recurso extraordinário com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 636-331 RJ, recurso extraordinário 636-331 RJ, em que se debatia sobre o cotejo entre a Convenção de Varsóvia, que é uma lei ordinária especial, em face do CDC. E a questão era o critério estabelecido na Convenção de Varsóvia para a indenização por perda de bagagem. E o Supremo, então, firmou a tese da prevalência da Convenção de Varsóvia com base exatamente no critério da especialidade, prevalência da lei especial sobre a lei geral, que é o Código do Consumidor. Então, essa foi a decisão adotada pelo STJ no ano de 2008, e de lá para cá o STJ vem confirmando esta posição de rejeição de pedido de resolução de contrato de alienação fiduciária formulado por adquirentes de imóveis, ou mesmo, ainda que não se peça a resolução, vem rejeitando o pedido de restituição com o fundamento de que a Lei 9.514, artigos 26 e 27, estabelece critério próprio, especial, de resolução, de extinção forçada do contrato com critério de restituição, prevendo que,
No caso da alienação fiduciária, o devedor fiduciante, o crédito que ele tem é um crédito eventual, porque corresponde ao que eventualmente sobejar do leilão. Trata-se, portanto, de um título executivo extrajudicial, aliás, por expressa definição do Código de Processo Civil, no artigo 784, inciso 5º, que não é suscetível de resolução, e sim de execução e execução do bem objeto da garantia. Pois bem, o recurso que ora sobe ao STJ e que está recomendado à afetação, ainda consultei hoje a ministra Nancy Andrighi, ainda não proferiu sua decisão pela rejeição da afetação ou pela afetação. Isso, o estágio atual de hoje é este. Presumo que haverá de ser afetado para prosseguir o julgamento pelo rito repetitivo. O que se confronta, então, nesse recurso especial é a Lei 9.514, artigo 27, que estabelece o critério de restituição das quantias pagas pelo devedor fiduciante em caso de execução do bem por inadimplemento, e o artigo 53 do Código do Consumidor, mais a súmula 543 do STJ. Então, eu vou me permitir recordar, embora todos vocês saibam, mas vou me permitir repetir qual é a norma que está contida no artigo 53, para encaminhar a minha argumentação. O artigo 53 dispõe sobre essas duas espécies de contrato. E talvez o fato do artigo 53 ter disposto em um mesmo texto legal, em um único dispositivo, a regra para dois tipos contratuais distintos, talvez tenha gerado alguma confusão desde o início da vigência desta lei, porque ele trata da resolução da promessa de compra e venda e do que ele chama de resolução de alienação fiduciária. E eu me permito fazer uma ponderação, com todo respeito, que a alienação fiduciária não é passível de resolução, e sim de execução, dado que é qualificado o contrato principal ao qual adere como título executivo extrajudicial. E dispõe, então, o artigo 53, que é nula a cláusula que preveja nos contratos de promessa e de alienação fiduciária a perda total das quantias pagas em caso de inadimplemento da obrigação do devedor que leve o credor a propor a resolução. Então, veja só, qual é a natureza dessa norma? Essa norma é nada mais, nada menos do que a vedação da cláusula comissória, a vedação do pacto comissório. É uma norma que até poderia ser dispensada de ser enunciada no CDC ou em qualquer outro texto legal, porque é uma norma que já está contida no Código Civil. Com relação à alienação fiduciária, por exemplo, o artigo 1365 do Código Civil dispõe com toda clareza que anula a cláusula pela qual que permita ao credor fiduciário ficar com a coisa se o devedor não pagar a dívida no vencimento. É nula a cláusula comissória, é nulo o pacto comissório. Então, não há dúvida alguma quanto à nulidade do pacto comissório. Portanto, se na escritura de promessa de compra e venda estiver prevista a perda total da quantia paga, assim como se no contrato de alienação fiduciária estiver prevista a perda total, esta cláusula é nula de plano de direito. Mas é a cláusula que é nula de plano de direito. Então, deve o juiz, obviamente, dar sequência ao andamento do processo e aplicar a lei compatível com aquele tipo contratual. No caso da promessa de compra e venda, qual é o critério? É o critério que, embora até recentemente não houvesse critério legal de restituição das quantias pagas, a jurisprudência da STJ já havia estabelecido o critério em torno de 10% a 25% a 30%. Mas, na alienação fiduciária, não. A alienação fiduciária, sendo um título executivo judicial,
passível de execução e execução, a quantia a ser restituída é o que eventualmente vier a ser a sobejar do leilão. Este é o critério. A aplicação da cláusula do artigo 53, portanto, o artigo 53, portanto, salvo o melhor juízo, no meu modo de ver, não é fundamento para que o juiz requalifique o contrato de alienação fiduciária, convertendo-o em contrato de promessa de compra e venda. Ou ele observa, ou se observa a norma legal específica da alienação fiduciária, ou ele requalifica. Se ele deixar de aplicar, se deixar de aplicar a lei própria da alienação fiduciária, ele eventualmente estaria violando o artigo 97 da Constituição Federal e passível essa decisão, portanto, de ser cassada. Pois bem, o pacto comissório, a vedação do pacto comissório, ele tem efeitos distintos nesses dois contratos. E, então, a decisão que deve ser adotada, como muito bem chamou atenção o ministro Qualia Barbosa nesse acordo de 2008, ao que eu me referi, veio realmente aclarar toda a situação e, portanto, a jurisprudência do STJ, desde então, ela não variou em nada e vem confirmando a prevalência do artigo 26, 27 da Lei 9.514. Diante de muitas decisões divergentes, e eu já estou chegando ao final para podermos abrir o debate, desembargador, diante do surgimento e da persistência de decisões divergentes nas instâncias ordinárias, no final do ano de 2018, sobreveio a Lei 13.786, que é apelidada de Lei do Distrato, que, além de regulamentar os critérios de restituição decorrentes de resolução das promessas de compra e venda, também contém lá um dispositivo específico dispondo com toda clareza que esses critérios de restituição previstos naquela mesma Lei 13.786 para as promessas de compra e venda é inaplicável para os contratos de alienação fiduciária. Isso está no parágrafo 14 do artigo 67-A da Lei 4.591 e também está no parágrafo 3º do artigo 32-A da Lei 6766, que se refere ao loteamento, e que diz e diz esse dispositivo que, em caso de alienação fiduciária, ele apenas reitera, confirma, ele positiva a posição da STJ, dizendo que a restituição dos casos de alienação fiduciária serão de resolução, desculpe, de extinção forçada de alienação fiduciária será feita conforme os critérios da execução previstos no Código de Processo Civil ou nas leis especiais que regulamentam a matéria. Eu acho que não há nenhuma outra observação que pudesse ser relevante para dar início ao nosso debate, mas apenas eu gostaria de pedir atenção do senhor para um aspecto interessante. É que a resolução do contrato pressupõe, obviamente, a reciprocidade de prestações, prevê a interdependência de prestações, primeiro. Segundo, e isso está regulado no artigo 475 do Código Civil. E tem como pressuposto necessário a lesão provocada pelo inadimplemento. E por isso é que dispõe o 475 do Código Civil, e ele inicia dessa forma: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. E aí eu pergunto,
num contrato de mútuo garantido por propriedade fiduciária, o contrato é um contrato unilateral, é um contrato real. O mutuante, seja o banco ou seja o empreendedor, entregou o dinheiro ou crédito de uma única vez ao devedor fiduciante. Não há aí nenhuma reciprocidade que pudesse ensejar ao devedor fiduciante, que pudesse provocar contra o devedor fiduciante uma lesão decorrente de inadimplemento do mutuante, simplesmente porque o mutuante já terá cumprido a sua prestação ao celebrar o contrato de mútuo ou de crédito. Neste caso, acho eu, a ação de resolução de contrato de alienação fiduciária proposta pelo devedor fiduciante é via inadequada e ele, portanto, não tem interesse processual nesse pedido, sendo objeto, salvo engano, ou haver aí o professor Rodolfo é que poderá melhor esclarecer, é caso de extinção do processo por ser via inadequada por ser remédio inadequado, ou mesmo o julgamento do mérito pela improcedência do pedido. São aspectos que eu entendi relevantes para trazer ao debate dos senhores, e eu agradeço muitíssimo a paciência que tiveram de me ouvir nesse tempo. Não sei se exacerbei muito o meu tempo, desembargador, e me coloco à disposição aqui para o debate. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Melim. O senhor não exacerbou o tempo, foi, diria, preciso, né? Mas com certeza reservou um tempo para eventual intervenção a posteriori. Eu esqueci de dizer que o senhor escreveu sobre esse tema e há um artigo seu publicado, né, no Migalhas, do Migalhas. É isso, no site Migalhas. Então, os que quiserem, com o mesmo nome do evento para hoje designado, os que quiserem apenas entrem no site Migalhas, digitem o título da nossa live e encontrarão o artigo para que possam, além de se aprofundar no tema, obterem as referências às quais o professor palestrante faz, e com isso acreditamos que nós estaremos também prestando esse serviço aos profissionais que se interessam pelo assunto. Mas vamos ver o que o nosso querido amigo Dr. Jefferson tem a dizer a respeito da exposição ou quais são os apontamentos que ele sugeriria a despeito desse tema. Dr. Jefferson, com grande alegria, o senhor está com a palavra. Bom, muito boa tarde a todos, já caminhando quase para um início de noite, boa noite. Como eu costumo falar lá nas nossas lives do Instituto, mais uma tarde maravilhosa na cidade maravilhosa, o pôr do sol está realmente espetacular para quem tem a oportunidade de como eu, estar voltado, né, para o poente. Parabenizar o Melim pela sua sempre muito didática e erudita exposição, cumprimentar o Rodolfo e agradecer ao presidente Fábio pela gentileza de estar com todos discutindo um pouco essas questões de direito. O enfrentamento que seria possível aqui, eu acho que essa que era a expectativa, é trazer o confronto entre a execução específica na alienação fiduciária e a proteção consumerista. De fato, nessa situação concreta, ela resta bastante esvaziada pelas jurisprudências que já foram colacionadas pelo Melim. Há mais de uma década, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela prevalência de legislações especiais naquilo que elas versam sobre institutos jurídicos específicos sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que seria uma tutela específica em relação ao sujeito vulnerável da relação de consumo, mas não deixaria de ser uma lei geral
das relações de consumo do mercado de consumo como um todo. Então, o que a gente tem aqui de importante para acentuar, e depois o Supremo, como bem colocou o Melim, encerrou qualquer tipo de discussão a respeito de especialidade ou da generalidade com o julgamento da Convenção de Montreal. O que a gente tem aqui, de fato, é uma equivocada interpretação que, ao longo dos anos, se conferiu ao artigo 53 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E nós, como magistrados, intérpretes, operadores do direito e dentro da própria academia, a gente, na correria do dia a dia, na intenção de buscar sempre o resultado mais justo, mais eficiente para aquelas demandas que nos são apresentadas, vez por outra, cometemos o deslize de negligenciar os institutos jurídicos, as categorias jurídicas. E não raro a gente vê alguma confusão em relação à rescisão, resilição, resolução de negócio jurídico. Não raro a gente vê a confusão entre um contrato e uma garantia, um título de crédito e um contrato. Então, são às vezes, esses deslizes, que eu diria deslizes conceituais, que fazem com que a gente se desvie da melhor solução. Qual era a intenção do Código de Defesa do Consumidor? A intenção do Código de Defesa do Consumidor é estabelecer regras gerais para todo o mercado de consumo, para todas as relações de consumo, de proteção de um sujeito vulnerável dentro de uma específica ou determinada relação jurídica. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele incidirá sempre, em qualquer tipo de situação que você possa imaginar, quando nós estivermos diante dos elementos da relação de consumo, basicamente a figura do consumidor. Aonde eu identificar a presença de um consumidor, ali eu tenho a estruturação principiológico-normativa do sistema de proteção e defesa do consumidor, incidindo na defesa do vulnerável. Isto não significa dizer, e é importante que a gente frise, que o Código de Defesa do Consumidor tenha aniquilado os institutos ou as categorias jurídicas. Porque se a gente prestar atenção, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não cuida de nenhum instituto jurídico. O Código de Defesa do Consumidor não cuida de nenhuma categoria jurídica. Ele trata da proteção geral do sujeito vulnerável com o objetivo de estabelecer o equilíbrio e a harmonia daquela relação, partindo do pressuposto da presunção, uma presunção material e, portanto, absoluta, de vulnerabilidade do consumidor. Isso nós temos, então, como uma premissa inafastável do sistema de proteção e defesa do consumidor. Agora, nós temos diversas legislações extravagantes, anteriores ou posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, que cuidam de diversos institutos ou categorias jurídicas. O Código Civil fala de prescrição, define o que é prescrição, mas o Código de Defesa do Consumidor tem a regra que estabelece o prazo prescricional. O Código Civil fala de decadência, o Código de Defesa do Consumidor define prazos de decadência. E assim a gente vai buscar diversos contratos no Código Civil, o contrato de promessa de compra e venda, o contrato de compra e venda, que não são objeto de tutela específica dentro da legislação consumerista. Nenhum contrato tem um tratamento específico dentro da legislação consumerista. O que nós temos, nesse caso específico da execução da garantia fiduciária, é exatamente o dispositivo que foi mencionado pelo Melim, a regra do artigo 53, que trata dos contratos de fornecimento de crédito, dos contratos de promessa de compra e venda com garantia fiduciária. E nessa situação, era muito importante a gente diferenciar e entender o que é contrato, o que é garantia, o que é um instrumento que define direitos e obrigações e aquilo que pode ser objeto de execução específica. Durante muito tempo, se tentou enxergar nesses contratos um contrato que gera uma relação jurídica com um outro que define uma relação acessória de garantia, contratos coligados.
Mas essa tese dos contratos coligados, ela caiu por duas razões. A primeira, por ausência de previsão legislativa. Não há esse regramento que se pretende, por exemplo, estabelecer na lei que cuida do no projeto de lei que cuida do superendividamento. Mas não há uma legislação específica estabelecendo que esses contratos seriam contratos coligados e necessariamente a extinção de um implicaria na extinção do outro. E segundo, a jurisprudência. A jurisprudência, ao longo de mais de uma década, já entendeu pela autonomia dessas relações e, portanto, o que é específico do Instituto da Garantia Fiduciária tem que ser respeitado, como o que é específico de uma locação tem que ser respeitado, como o que é específico de um contrato de plano de saúde tem que ser respeitado. Ou seja, a normatividade específica de cada negócio jurídico tem que ser respeitada, porque quem define o que é aquele instituto é a sua legislação própria e não o Código de Defesa do Consumidor. A preocupação do sistema consumerista é como a forma, o modo como é utilizada, empregada, interpretada aquelas categorias jurídicas ou os institutos jurídicos que são definidos ou abordados em outras leis. Então, em relação à garantia fiduciária, não há como divergir daquilo que foi posto pelo Melim. São negócios distintos, são categorias jurídicas distintas, e a sua inclusão em um mesmo dispositivo legal pode ter gerado essa confusão hermenêutica, achando que uma coisa se resolve o que teria o tratamento de outra. Veio, então, a Lei 9.514 em 97, isto é, 7 anos após a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, para tentar esclarecer aquilo que no Código de Defesa do Consumidor não estava tão evidente assim. E deu um tratamento específico, um tratamento jurídico próprio à figura da alienação fiduciária. Essa legislação, por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalência naquilo que é específico sobre as regras gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, não tenho como discordar do professor Melim nesse aspecto. O que a gente precisa nessa situação é respeitar a principiologia do sistema de proteção e defesa do consumidor naquilo que é muito caro ao sistema. Isto é, eu parto da premissa da assimetria de forças, da assimetria informacional entre consumidores e fornecedores, entre adquirentes, devedores fiduciantes e os incorporadores e as instituições financeiras credoras. Se os princípios da informação, da boa-fé, da transparência foram respeitados. Segundo, se os patamares definidos no que diz respeito à identificação do valor do crédito que está sendo fornecido, da forma de pagamento, número de prestações, a taxa de juros efetiva, se o valor final do contrato, se esses pressupostos foram informados de maneira adequada, clara e precisa ao consumidor. Se o consumidor foi adequadamente informado no que respeita às consequências do não adimplemento da sua prestação. E o que é mais importante, se o rito estabelecido pela Lei 9.514, no que respeita à consolidação da propriedade e à alienação extrajudicial da garantia, se foi respeitado ou não. Se houve a constituição do devedor in mora, notificação premonitória, se foi intimado para a realização do leilão, embora hoje até isso esteja sendo questionado, essa necessidade da segunda intimação para o leilão após a primeira constituição in mora, mas enfim, se a ritualística, se ela foi respeitada, se as formalidades previstas na legislação específica foram todas respeitadas. E aí, em tendo sido satisfeitos todos aqueles pressupostos
exigidos pela legislação de regência, de fato não há o que fazer senão apurar o saldo da dívida, se há ou não um crédito remanescente, um valor que sobeje a dívida do devedor fiduciante, e se isso tem algo a ser restituído a ele após a realização. A nossa Câmara, por exemplo, a 25ª, ela tem inúmeros julgados já nesse sentido. A gente decide assim há bastante tempo, desde a época em que a 25ª era ainda, né, uma Câmara especializada em direito do consumidor. A gente já seguia essa linha de raciocínio. E ainda ficou a discussão, mas que o Melim não enfrentou abertamente, então quem sou eu para fazê-lo nesse momento, só se for provocado adiante, do verbete 543 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que é um verbete que foi tirado completamente do seu contexto e acabou servindo para impulsionar essa confusão que é feita sobre os institutos, né, da resolução e da rescisão, por inadimplemento do consumidor, por inadimplemento do incorporador, e a forma como essa obrigação teria que ser satisfeita ao final. Mas, de fato, tendo que ser honesto, leal, técnico com o direito, não há como opor qualquer tipo de objeção material ou processual ao que foi colocado pelo Melim, restando ao sistema de proteção e defesa do consumidor apenas examinar se a forma de execução da garantia e a forma de constituição dessa garantia, se elas respeitaram os ditames previstos pela legislação consumerista. A partir daí, todas as regras são de direito material e processual previstos na legislação de regência desse instituto específico. Então, está aqui a minha modesta contribuição, não foi nem para o debate, mas para ratificar as considerações do professor Melim. Agradecemos, doutor Werson, a sua exposição, sempre muito clara, sempre muito objetiva, e até quando é exposta no mesmo sentido em que o palestrante se posicionou, nos traz, evidentemente, novos conhecimentos, né? E nós agradecemos por isso. Vamos ouvir o doutor Rodolfo Hartmann, também a quem eu agradeço mais uma vez pela presença e espero que tenha se sentido bem entre nós, como nós nos sentimos bem com a sua presença hoje aqui. Bem, início de boa noite a todos. Me senti muito honrado pelo convite do Instituto. Agradeço imensamente ao desembargador Fábio, desembargador Werson, também ao Dr. Chalub pelas considerações. Isso é muito importante para mim. É uma palestra que nós estamos tratando, né, questões relativas ao direito material. Eu tenho uma afeição maior ao direito processual e desde logo nesse início eu vou logo que terminar a palestra entrar em contato com todos os senhores, tá, para oferecer o meu livro, o meu manual, o curso completo. O Dr. Chalub também, o meu manual de petições e prática civil, que é escrito em coautoria com meu irmão Guilherme Cronenberg Hartmann, que traz a visão do advogado, a visão do juiz, a visão dos professores, e que tem sido um livro muito aceito entre os operadores. Então, eu gostaria de presentear todos os senhores por isso. Um grande agradecimento pelo convite de estar aqui presente. E confesso que, muito antes do dia desse evento, eu entrei em contato com um colega que é juiz de direito do TJ do Rio e professor de direito do consumidor, o Dr. Eric Scapin. Dr. Eric Scapin, que foi aprovado até em mais de uma magistratura e acabou optando pelo TJ do Rio, com muito carinho. E eu perguntando para ele, Eric, poxa, são perguntas de direito material sobre propriedade fiduciária, Código do Consumidor, o que você me sugeriria? E as duas sugestões que ele me fez por áudio, por acaso,
já foram abordadas aqui. Já foram abordadas aqui. É claro que eu queria puxar para o lado da ação de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/69. O doutor Chalub falou muito bem sobre a Lei 9.514/97, e eu achei por bem, em vez de talvez fazer um comentário ou uma colocação da minha parte mais processual, na verdade, render uma homenagem nesse momento tão difícil que nós estamos passando ao desembargador Silvio Capanema, porque alguns anos atrás, precisamente em 2004, 2005, mais ou menos, ele era examinador de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prova de magistrado. E a prova que foi aplicada, ela teve um grande número de aprovados para a segunda fase, em torno de 500, 600 candidatos. E como é costumeiro, a EMERGE, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, ela promoveu um curso para aqueles que eram alunos e que não eram alunos que estavam na segunda fase. E, por acaso, eu tinha que falar um pouquinho sobre propriedade fiduciária, porque o examinador era o grande desembargador Silvio Capanema, e eu lembro daquela palestra da aula, na verdade, em que muitos alunos estavam presentes, e eu comecei a falar sobre a Lei 9.514/97, que o doutor Chalub bem abordou nesse momento. E aconteceu uma situação inusitada. Pela única vez na minha vida, um aluno no meio daquele evento, 500, 600 alunos no auditório da EMERGE, o aluno falou assim: existe propriedade fiduciária para bem imóvel? Eles estudam muito pelo Código Civil, né? Lá no artigo 1361 e seguintes do Código Civil, a propriedade fiduciária sobre bem imóvel, infungível. E quando fala em bem imóvel, propriedade fiduciária, o aluno passou mal. Ele teve que ter atendimento médico. Atendimento médico. Olha a pressão de estar estudando para uma segunda fase, por exemplo, da magistratura. E quem me contou isso, por acaso, foi um candidato que estava ao lado dele, próximo a ele, e um candidato que foi aprovado, que é o doutor Richard Robert Fairclough. Então, acabou sendo aprovado nessa prova, me contou essa história, como as pessoas ficam preocupadas, né, quando estão numa segunda fase do concurso como a magistratura. E eu queria aproveitar esse momento para prestar essa homenagem ao grande desembargador Silvio Capanema, que nos deixou recentemente e nos deixa com esse imenso sentimento de saudade. Ele sempre foi muito especial. Doutor Chalub, a sua palestra foi impecável sobre a análise do direito material e sobre a relevância também, os aspectos quanto à Lei 9.514/97. As colocações do desembargador Erson Rego foram também perfeitas, e eu tive que me ausentar por um minuto. Eu peço desculpa, doutor desembargador Erson Rego, porque realmente me chamaram aqui na porta, coisa rápida, porque meu telefone está aqui na gravação, fizeram a chamada por fora. E doutor Chalub, então, só para não deixar em branco, sem nenhuma colocação, sem nada assim, nós sabemos que depois da edição da súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, não é mais cabível a prisão civil do depositário infiel. O senhor é advogado militante na área. O senhor, como advogado, se pudesse sugerir ao credor, o credor fiduciário, num contrato de propriedade fiduciária de bem imóvel, o senhor sugeriria a execução, ou o senhor sugeriria nesse momento ainda a ação de busca e apreensão, mesmo sem essa perspectiva da decretação da prisão civil? Então, era nesse ponto, o que o senhor acha, do ponto de vista do advogado, o que seria melhor para o credor fiduciário nesse momento, tendo em vista que o meio de coerção prisão civil já não pode mais ser decretado numa ação de busca e apreensão? Desculpa fugir um pouco da questão relativa a direito do consumidor, mas, ao mesmo tempo, eu quis aproveitar o convite e, principalmente, fazer essa homenagem ao meu professor que foi o desembargador Silvio Capanema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo. Falar de Silvio Capanema nunca é demais e é uma matéria que não se esgota. Nós estamos ainda vivendo uma certa perplexidade, pois, às vezes, a gente até se esquece que ele já nos deixou, como se ele estivesse fisicamente presente entre nós. Ele sempre foi muito atuante no IMB, muito presente, até mesmo quando eu fui indicado candidato a presidente, aconteceu um fato muito até divertido, né? E eu me lembro sempre dele com muito carinho. Também me lembro que
nós estivemos juntos em um evento do IMB em Santa Catarina e a presença dele era realmente algo assim que quase que era magnética, né? As pessoas realmente prestavam uma atenção muito grande na exposição dele, a atração da verve, do discurso dele era realmente fantástica. E ele foi aplaudido de pé, eu acho que era até uma prática reiterada, né? De ser muito bem recebido e muito homenageado ao fim de seus discursos. E, por fim, eu lembro que agora a Andes, que é uma associação Nacional dos Desembargadores, que tem sede no Rio de Janeiro, deu à sua sede o nome de Silvio Capanema. Então, nós temos procurado honrar a lembrança, o exemplo de Silvio Capanema, e não podemos nos furtar a dizer isso. Silvio Capanema realmente deixou entre nós um exemplo e uma lembrança e uma saudade muito grande. Falar de Silvio Capanema é sempre muito bom. Mas precisamos voltar ao tema, né? E desde logo eu vou dizer ao senhor que eu aceito a doação do livro, viu? Eu nunca rejeito doação de livro. Então, meu gabinete fica na sala 529, lá no prédio do Fórum, viu? E vou aproveitar, inclusive, para cobrar do doutor Melim se ele já mandou o meu livro. Já mandei. Já mandei, mandou, sim, desembargador. Né? Já está muito lá. Bem. Já está Isso, ele mandou um livro para mim, só que eu não estou em casa, eu estou num sítio retirado aqui na roça, né? Então ainda não recebi o livro, mas publicamente já declarado, né? Agradeço ao doutor Melim pelo livro que ele já mandou e agradeço ao senhor pela oferta do livro que virá. E retorno a palavra, então, ao doutor Melim para se pronunciar a respeito da indagação e da intervenção feita pelo nosso eminente convidado. Muito obrigado, doutor Rodolfo. O senhor lembrou realmente muito bem da figura do nosso querido professor, desembargador Silvio Capanema, com quem todos nós tivemos e temos ainda, e continuamos a ter afinidades, né, pessoais, intelectuais, e eu particularmente, assim como 42 milhões de brasileiros, clubísticas também, né? Então, Capanema é uma figura com quem eu tive o privilégio, o prazer, a alegria de conviver mais intensamente nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos, quando a família do queridíssimo e saudosíssimo também, professor Caio Mário da Silva Pereira, nos convidou, a mim e ao Silvio Capanema, para atualizarmos a obra do professor Caio Mário, Condomínio e Incorporações, atribuindo ao professor Silvio condomínio e a mim a parte das incorporações imobiliárias. E saibam, senhores, eu tenho um encargo e um peso enorme nas minhas costas neste momento, porque ainda um pouco antes de ser acometido pela doença, o Silvio me ligou ou mandou uma mensagem, não me lembro muito bem, dizendo: olha, Melim, eu já fiz a minha parte, já atualizei a minha parte do condomínio, a editora está cobrando, eu já fiz a minha parte. Então, eu ainda estou por fazer a minha parte. E Silvio e eu andávamos pelo país afora, eu tendo o privilégio de ouvir aqueles magníficos discursos, um dos maiores oradores, se não o maior orador, que eu tive a oportunidade de ouvir pela minha vida. E Silvio continua presente nos livros dele. Ainda semana passada me fizeram uma consulta sobre locação de imóvel, objeto de propriedade fiduciária, e eu fui lá no livro dele para buscar o ensinamento dele a propósito da matéria. Pois bem, Rodolfo, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua oferta do livro, e será muito útil para mim, eu que não conheço quase que nada de processo e a todo momento preciso recorrer a um bom autor didático que não seja
muito profundo e nem com uma obra tão enorme como, por exemplo, e eu gosto muito dele, falo com ele também, o professor Araquém de Assis, cuja obra sobre o processo de execução tem mais de 1000 páginas, né? Só sobre o processo de execução. Mas vamos lá, voltando então exatamente ao tema que o senhor levantou, da prisão civil, eu, sem dúvida nenhuma, sugeriria ao credor fiduciário do bem imóvel que promovesse a execução, a ação de execução, porque, de fato, a busca e apreensão depois da súmula 25 do STF, é do STF, né? Ou do STJ, do STF, né? Ainda era STF, acabou com a prisão civil. Então, ela perdeu a efetividade na medida em que tenha desaparecido o bem objeto da garantia fiduciária. Então, eu não teria dúvida nenhuma em sugerir ao cliente que optasse pela execução judicial do crédito fiduciário e aí em busca de outros bens do patrimônio do devedor fiduciante, do bem imóvel. Enquanto o Rodolfo estava falando ali do Capanema, não sei se está ouvindo, foi difícil até segurar as lágrimas, né? Porque eu tinha uma relação muito querida, muito próxima com o Capanema. Então, qualquer homenagem a ele, para mim, é sempre pouca. E eu não posso deixar de endossar aquilo que já foi feito. O nosso presidente lembrou da homenagem da Andes, a gente lembra da homenagem da Escola da Magistratura, que deu ao Fórum Permanente de Direito Civil o nome de Fórum Permanente de Direito Civil, professor Silvio Capanema de Souza. E eu aprendi muito cedo a questão da especialidade da lei sobre o Código de Defesa do Consumidor. Veja só, né? Meu atrevimento num debate com o Capanema. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, a Lei de Locação é de 1991, e por duplo fundamento, ela é posterior, ela é específica em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O Capanema lecionava a prevalência da Lei de Locação sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom, isso lá nos anos de 90, a gente está falando aí de 30 anos, eu era um jovem aborrecente. Estava ali chegando na magistratura, querendo escrever livro, publicar livro, lacrar, como a gente diz, né? E eu teimava que o Código do Consumidor prevalecia sobre a Lei de Locação. E o Capanema olhava para mim com aquele ar paternal, quase respeitando aquela simetria, né, de conhecimento, dizendo: meu jovem, segura essa onda, princípio da especialidade, a lei posterior prevalece. E a gente debatia, brigava, ele escrevia, eu escrevia do outro lado, até que o STJ pôs uma pá de cal sobre a discussão depois de muito tempo, dizendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações de locação de imóveis urbanos. E aí eu fui lá, o Capanema, dizer: cara, você estava muitos anos à frente, não tem jeito. Então, eu aprendi da melhor maneira possível a questão da especialidade. O que a gente estava discutindo aqui hoje, né? A especialidade da 9514 sobre o Código de Defesa do Consumidor, pelo duplo fundamento que o Melim já tinha mencionado. Então, aproveito só para ratificar isso, trazendo uma lembrança gostosa, uma lembrança agradável, uma aula que eu levei durante anos do Capanema sobre essa especialização da lei posterior sobre o Código do Consumidor. Fica aí a ratificação de tudo que foi dito com a lembrança do nosso querido mestre e amigo Capanema. Muito bem. Sempre um prazer lembrar do Silvio. Mas eu consulto. Doutor Melim, quer dizer alguma coisa? Chama ele para o debate da 543. Não, veja só.
Não, é porque a 543, realmente, ela é totalmente estranha a esse ambiente. Então, aí o desembargador Esso levantou a questão, exatamente, levantou a questão da especialidade e da prevalência da lei especial, e aí eu vou ousar, se me permitem, levantar uma tese, talvez aqui. Será que ela é estapafúrdia? Não sei, vejam só. Eu vou dizer que o artigo 53 se aplica, sim, à alienação fiduciária. Sim. Ela se aplica, não tem a menor dúvida que ela se aplica. Não há nenhuma... Não há conflito. Não há nenhum conflito. Não há nenhum conflito. A questão toda está na adequação dos efeitos, porque o que dispõe o 53 é tão somente o conteúdo da norma é tão somente o conteúdo de uma norma limitadora da autonomia privada. Ela tão somente veda a contratação de perda total das quantias pagas. Ela veda uma determinada cláusula, né? E vedada essa cláusula, segue o contrato, o seu rito, e haverá de ser interpretado em conformidade com o seu tipo, né? Quando se fala, em uma outra ousadia minha aqui, quando se fala também em resolução, aí dir-se-ia, ora, não se pode falar em resolução da alienação fiduciária. Não, tem toda a razão. Não se pode falar em resolução, porque a alienação fiduciária, sendo um contrato acessório, e o desembargador Esso levantou essa questão aí muito bem, né? A questão da acessoriedade, que até nem tinha levantado, tinha anotado para levantar e não tinha levantado, mas vejam vocês, eventualmente, a alienação fiduciária pode sim ser objeto de resolução. Vejam só, imaginem que, numa incorporação imobiliária, o incorporador contrate a venda das unidades ainda em construção mediante contrato de compra e venda com pacto objeto de alienação fiduciária. O incorporador, nesse momento em que contratou a alienação fiduciária e veio um banco e emprestou dinheiro ao adquirente para adquirir na planta, pagando de uma só vez, e recebendo, então, a escritura definitiva, e nesse mesmo ato, alienando fiduciariamente ao banco, ele ainda não recebeu a unidade. Há, nesse conjunto de contratos, uma coligação, e, dentre esses contratos coligados, há o contrato bilateral de compra e venda. Bilateral com uma prestação do incorporador que ele ainda não cumpriu, que é a da construção e da entrega do imóvel. E se, eventualmente, o incorporador deixar de cumprir essa prestação deste contrato, que será o contrato principal, que formará, junto com o contrato de financiamento, os contratos principais aos quais estará atrelada a alienação fiduciária, pode ser resolvido por inadimplemento do incorporador. E se vier a ser resolvido, aí sim, a alienação fiduciária haverá de ser resolvida, mas por um arrastamento, por efeito, porque o contrato acessório, como bem levantou o desembargador Esso, é um contrato que segue a sorte do principal. Então, se o contrato principal, que é passível, sim, de resolução, for resolvido, ele arrasta também a alienação fiduciária para a resolução. Era um aspecto importante que eu tinha esquecido de abordar e me parece que ele não pode deixar de ser considerado também, né? Quer dizer, em regra, a alienação fiduciária não é passível de resolução, porque ela se atrela a um contrato real e unilateral. Mas quando ela se atrela, e não é somente nessa hipótese, há outras hipóteses de empreendimento, de construção. Uma alienação fiduciária, por exemplo, de um barco que o estaleiro contrata a construção e entrega. Não é?
também é a mesma hipótese. O estaleiro pode inadimplir na entrega do barco e, neste caso, também a alienação fiduciária será arrastada à resolução pela resolução do contrato principal. Era uma observação que é importante também, me parece, considerar em relação a essa questão. E é muito importante, se me permite acrescentar um pouco mais, desembargador, esse debate todo será travado agora, presumo que será admitido, será afetado esse recurso e será admitida, de fato, o julgamento pelo repetitivo, será todo ele discutido ao longo desse tempo, e é muito importante que seja fixada uma tese, né, com eficácia erga omnes, que ponha fim a essa insegurança jurídica. Há uma insegurança jurídica muito grande. E eu lembro que na decisão que o desembargador, o presidente da turma lá da Câmara de São Paulo, que admitiu o recurso especial, ele chamou a atenção para que, a despeito da jurisprudência consolidada há mais de uma década no STJ, naquele tribunal, ou seja, no Tribunal de São Paulo, havia registro de discussões de recursos sobre a resolução e a restituição independente do saldo do leilão. Naquele Tribunal de São Paulo, havia 160 recursos de 2019 e só nos primeiros 3 meses de 2020 havia 80 recursos. Quer dizer, então, é um tema que realmente reclama a fixação de uma tese com eficácia erga omnes para, enfim, conferir calculabilidade e previsibilidade, né, ao mercado de crédito. E ao mercado de crédito em benefício de todos, quer dizer, em benefício do fornecedor do crédito e do tomador do crédito, né, o consumidor também. Muito bem. Acreditamos realmente que a judicialização, em razão dessa pandemia e em razão da grande quantidade de imóveis que foram vendidos, né, nesses programas nos últimos anos, programas Minha Casa Minha Vida, principalmente, e esse tema talvez tenha de ser, não, e será com certeza, até o senhor citou aí a quantidade de recursos, né, e a quantidade de processos que são levados ao julgamento, a apreciação judicial diariamente vão demandar sempre o aperfeiçoamento das técnicas, inclusive pela abordagem dos tribunais superiores, como nesse caso que está afetado e tem sido, né, analisado pelo senhor. Agradeço a todos. Eu consulto o doutor Hartmann, se quer se pronunciar ainda sobre o tema. Só, na verdade, agradecer mais uma vez. Me despedir agradecendo mais uma vez o honroso convite de estar ao lado dos senhores falando sobre esse tema. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos. Leve o abraço ao Richard, viu? Foi muito boa a indicação. E também, doutor Hartmann, o IMB está sempre disponível para ouvir boas ideias, boas sugestões. Então, se lhe chamar a atenção algum tema relevante, que o senhor queira que o IMB faça uma live a respeito e intermedie esse evento, eu até confundi agora, viu? Intermedia esse evento, nós podemos levar isso ao conhecimento público, fazer chegar aos nossos associados, tá bom? Muito Ficamos obrigado. assim, quando quiser, por favor, sinta-se convidado, e o IMB também é um instituto, se o senhor não é associado, está também sendo convidado a sê-lo, viu, que será uma grande honra para nós recebê-lo. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua intervenção, e também não poderia dizer pela oferta do livro, que sempre é muito relevante. Muito obrigado. Presidente, não esquece a cobrança, né, presidente? Como? Presidente, não esquece a cobrança, né? De jeito nenhum, rapaz. Presidente, então eu vou, ao tempo em que eu retifico uma informação,
eu já me comprometo com Vossa Excelência também. Vossa Excelência Sim. falou que eu coordenei uma obra, e coordenei, né, Sim. em homenagem ao ministro Celso de Mello. Não foi homenagem ao ministro Celso de Mello, não. Foi homenagem ao ministro Carlos Veloso. Ah, eu sabia que eu estava indo perto, era do Supremo. Era lá. Não por acaso, e o que é o interessante, presidente do Werson, o que é interessante é que eu tenho a foto, eu tenho o livro aqui, né, que eu entrei na internet aqui, puxei, apareceu o livro e eu, na hora de ler, estava meio apagado. Falei, olha, ele está com cara de ser o Celso de Mello, então vai ser ele mesmo. Errei por pouco, viu? Bateu na trave. Bateu na trave, é. Mas, então, também gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, por ter aceito o convite do IMB. É uma alegria muito grande. Você é um amigo muito querido. Além da sua simpatia pessoal, você é boa praça, você é inteligente, você é estudioso, você é 10, viu? Um abraço no nosso Giba, também seu pai, nosso grande amigo. Tá ótimo. E, professor Melim, uma alegria tê-lo conosco. Agradecemos ao desembargador Custódio, que fez a mediação para que chegássemos ao senhor, né? E trazendo um tema tão relevante. Com certeza, também estamos à disposição, quando tiver outra sugestão de temas que possam ser levados aos nossos associados, às pessoas interessadas na área jurídica, né? Os operadores do direito de uma forma geral. Sinta-se à vontade. O IMB também é o seu instituto. Tá bom? Alegria muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, desembargador. Isso. E a todos os amigos que aceitaram o convite que fizemos, né? Nós queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos. Com a permissão de vocês, vamos então encerrar nosso encontro, que a meu juízo foi excelente. Obrigado.